Olá, querido irmão, seja bem-vindo ao canal Estudo de Teologia. Eu sou Sérgio Matias, que bom te encontrar aqui. Neste programa, nós iniciamos uma série de reflexões a respeito da ressurreição, da ascensão e da segunda vinda de Cristo, porque nós consideramos isso importantíssimo. Primeiro, porque a ressurreição de Cristo é verdade fundamental da nossa fé. É como nos afirma o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, a primeira carta, no capítulo 15, versículo 13, quando ele diz que se nós não acreditarmos, se nós não crermos na ressurreição, de nada adianta a nossa fé. É em vão. E podemos perceber que com a ressurreição e ascensão de Cristo, Deus inaugurou a vida do mundo futuro e também a colocou à disposição dos homens. E é isso que queríamos refletir. Confira aí. A primeira coisa que compreendemos, meus caríssimos, é que Cristo verdadeiramente morreu. Veja, após padecer, Jesus Cristo morreu crucificado. E diz a Escritura Sagrada também que o corpo de Cristo foi sepultado em um sepulcro novo, próximo ali do lugar onde a crucifixão aconteceu. Não só morreu, mas a sua alma desceu aos infernos. E a sepultura de Cristo manifesta que verdadeiramente ele morreu. Agora, quando nós falamos que a alma de Cristo desceu aos infernos, né, os infernos, eu quero que você não confunda com o inferno da condenação. Né? Os infernos que a Sagrada Escritura nos fala, ou mansão dos mortos, designam o estado de todos aqueles que, justos ou mal, morreram antes de Cristo. Isso fica muito claro quando nós fazemos uma leitura do compêndio do Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 125. Os justos se encontravam em um estado de felicidade, né? A Escritura diz que eles repousavam no seio de Abraão. Embora eles ainda não gozassem da visão beatífica de Deus. Quando nós dizemos que Jesus desceu aos infernos, entendemos sua presença neste seio de Abraão, para abrir as portas do céu aos justos que o haviam precedido, aqueles que morreram em justiça antes de Cristo Jesus. O compêndio do Catecismo, no parágrafo 125, diz que com a alma unida à sua pessoa divina, Jesus alcançou nos infernos os justos que esperavam o seu Redentor para acederem finalmente à visão beatífica de Deus. Olha que coisa linda. E o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 634, diz que Cristo, com a descida aos infernos, mostrou o seu domínio sobre o demônio e sobre a morte, libertando as almas santas que estavam retidas, para levá-las à glória eterna. Então, desse modo, a redenção, que devia atingir todos os homens de todas as épocas, ela aplicou-se àqueles que haviam, então, precedido a Cristo Jesus. Então, falando dessa glorificação de Cristo, ela consiste em sua ressurreição e a sua ascensão aos céus, onde Cristo está assentado à direita de Deus Pai. O sentido geral da glorificação de Cristo, ele está relacionado diretamente à sua morte na cruz. Como pela paixão e morte de Cristo, Deus eliminou o pecado e reconciliou o mundo consigo, de modo semelhante, pela ressurreição de Cristo, Deus inaugurou a vida do mundo futuro e a colocou à disposição de todos os homens. Então, compreendamos, os benefícios da salvação, eles não derivam somente da cruz, mas eles derivam também da ressurreição de Cristo.
Esses frutos se aplicam aos homens por mediação da igreja e por meio dos sacramentos. Concretamente, aqui falando pelo meio do batismo, nós recebemos o perdão dos pecados, o perdão do pecado original e dos pecados pessoais. E o homem batizado se reveste pela graça com a nova vida do Cristo ressuscitado. Veja, ao terceiro dia de sua morte, Jesus ressuscitou para uma vida nova. Sua alma e o seu corpo, plenamente agora transfigurados com a glória da pessoa divina de Cristo, voltaram a se unir. A alma assumiu de novo o corpo e a glória de sua alma se comunicou totalmente ao corpo. Por esse motivo, meus queridos, a ressurreição de Cristo não foi um regresso à vida terrena. O seu corpo ressuscitado é aquele mesmo que foi crucificado e apresenta os vestígios da sua paixão. Lembremos que na Escritura Sagrada ele chama Tomé para tocar as suas chagas e o seu lado perfurado. Mas, com uma diferença, agora ele é participante da vida divina, com as propriedades de um corpo glorioso. A ressurreição do Senhor, ela é fundamento de nossa fé, pois atesta de modo incontestável, veja, que Deus interferiu na história humana para salvar os homens. E garante com isso a verdade do que prega a igreja sobre Deus, sobre a divindade de Cristo e a salvação dos homens. Não é? É como diz São Paulo, se Cristo não ressuscitou, não é? Vã é a nossa fé. Veja, os apóstolos não podiam enganar-se, né? Nem ter inventado o fato da ressurreição. Em primeiro lugar, se o sepulcro de Cristo, se ele não estivesse vazio, eles não poderiam ter falado da ressurreição de Jesus. Além do mais, se o Senhor não lhes tivesse aparecido em várias ocasiões e também aparecido a numerosos grupos de pessoas, homens e mulheres diferentes, não é? Muitos dos discípulos de Cristo não teriam podido aceitar esse fato da ressurreição. Foi como ocorreu inicialmente com o apóstolo Tomé, não é? Que eu acabei de citar, tocando as chagas de Cristo. Muito menos eles teriam podido entregar a sua vida por conta de uma mentira. Não, a ressurreição é factual, é real. É como diz São Paulo, eu reafirmo aqui, se Cristo não ressuscitou, não é? Nós seríamos convencidos de ser falsas testemunhas de Deus, por termos dado um testemunho contrário contra Deus, afirmando que ele ressuscitou a Cristo, quando verdadeiramente ele não havia ressuscitado. Mas é o contrário. São Paulo afirma, os escritos bíblicos afirmam, a tradição afirma que Cristo ressuscitou verdadeiramente. Primeiro aparecendo a Maria Madalena, depois a Pedro, aos demais, a Tomé e a uma multidão. E quando as autoridades judias queriam silenciar, não é, a pregação do Evangelho, calar os apóstolos, São Pedro logo se levanta e diz, não é, importa obedecer a Deus do que obedecer os homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Cristo Jesus, aquele que vós matastes, não é, pregando no madeiro. E desse fato nós somos testemunhas, afirma o apóstolo São Pedro. Isso está no Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos de 29 a 32. Então é verdadeiramente real a ressurreição de Cristo. E é sobre ela, e é sobre esta ressurreição, sobre essa verdade de ressurreição, que nós nos apoiamos. Porque com ela, não só nós acreditamos que Cristo ressuscitou e nós ressuscitaremos com ele, mas Cristo ressuscitou e ascendeu ao céu, onde está sentado à direita do Pai, governando tudo aquilo que existe. E nós nos assentaremos com ele nos céus, porque ele nos garante que ele irá ao Pai
e lá nos preparará uma morada. Então, além de ser um evento histórico, verificado e testemunhado mediante sinais e diversos testemunhos, a ressurreição de Cristo é um acontecimento transcendente. Porque, na verdade, é um evento que ultrapassa a história como o mistério da fé. E também enquanto implica a entrada da humanidade de Cristo na glória de Deus. Por esse motivo, meus queridos, Jesus ressuscitado, embora possuindo uma verdadeira identidade físico-corpórea, não está submetido às leis físicas terrenas e se sujeita a elas só enquanto ele deseja. Jesus ressuscitado é soberanamente livre de aparecer aos seus discípulos como ele quer, onde ele quer e sob os aspectos diversos. O fato, não é, como Maria Madalena não reconheceu, não é? Depois aparece às margens do mar da Galileia, aparece aos seus discípulos na casa com as portas fechadas, depois se coloca diante de Tomé, enfim, não é? Nós vemos esse fato real de Cristo ressuscitado, mas que não se submete mais, não é, a essa questão físico-corpórea. Também a ressurreição de Cristo é um mistério de salvação, porque mostra a bondade e o amor de Deus que recompensa a humilhação do seu Filho e que impõe e emprega a sua onipotência para encher a vida dos seres humanos. Jesus ressuscitado possui em sua humanidade a plenitude da vida divina e a comunica aos seres humanos. O ressuscitado vencedor do pecado e da morte, ele é o princípio da nossa justificação e também da nossa ressurreição. A partir de agora, ele garante a cada um de nós a graça da adoção filial, que é a participação real na sua vida de filho unigênito. Depois, no final dos tempos, ele ressuscitará o nosso corpo. E é isso que nos diz o compêndio do Catecismo da Igreja no parágrafo 131. Cristo é o primogênito entre os mortos e todos ressuscitaremos por ele e nele. Então, amados irmãos, da ressurreição de Nosso Senhor, nós devemos tirar para nós algumas coisas. A primeira delas é uma fé viva. Nós precisamos avivar a nossa fé. Nosso Senhor Jesus Cristo não é uma figura que passou, ele não é uma recordação que se perdeu na história. Ele está vivo. Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre será, nos afirma a Escritura. Depois nós devemos ter esperança. Combater o desespero com esperança. Veja, Lázaro já estava morto e corrompido. 4 dias faziam que ele estava no túmulo. Marta chega a exclamar: Jesus, não adianta, ele já fede porque está 4 dias neste túmulo enterrado. Mas se nós ouvirmos a voz e a inspiração de Deus, nós voltaremos à vida. Depois, nós desejamos de que a graça e a caridade proveniente desse fato maravilhoso nos transforme. Nós temos que ser levados a viver uma vida sobrenatural, que é a vida de Cristo. Nós devemos procurar realmente ser santos como o nosso Pai do céu é santo. Nós desejamos apagar os nossos pecados e, fazendo um bom exame de consciência e arrependidos, irmos ao sacramento da penitência, que nos faz ressuscitar para a vida sobrenatural. Nada nos impede. Se havíamos nos perdido, por causa do pecado, nós recomeçaremos uma vida nova em Cristo Jesus, que nos perdoa e nos aceita e nos chama para fora do túmulo. É isso, meus queridos irmãos. Este é apenas o primeiro dos programas que refletiremos a respeito da ressurreição, ascensão
e segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Nos acompanhe nos próximos programas. Se você gostou deste programa, dê o seu like. Se ainda não é inscrito nesse canal, inscreva-se. Clique no sininho para receber notificações todas as vezes que postarmos um novo programa, tá bom? Que Deus te abençoe e te ilumine e proteja sempre. E nós nos encontramos logo mais em nome de Jesus. Tchau!